Mais uma agora da Sesgran Rio, da Petrobras de Infra de 2012. A álgebra relacional define várias operações. Algumas delas operam apenas uma relação, que são as unárias, e outras operam com duas relações, binárias. As operações project, que é projeção, union, que é união, e select, que é seleção, são respectivamente operações. Então, em concurso, volta e meia vocês vão se deparar com classificações, tá? A gente vê isso aí em diversas matérias. A gente tem os design patterns, os quais são os criacionais, estruturais. A gente tem COBIT, ITIL, PMP, que tem classificação dos processos em livro, em grupo de processo. Então, galera, volta e meia vocês vão se deparar com classificações. Classificações é uma forma tranquilaça do cara cobrar numa prova, tá? E eles adoram cobrar essas classificações. Então, quando você se deparar com uma classificação dessas, que é só você decorar, decora, tá? E aí você utiliza a forma que você achar melhor. Seja o Anki, seja a revisão, não importa. Você vai ter um conjunto de classificações que você tem que decorar e ache a maneira mais adequada aí para você decorar isso. Novamente, o Anki aí sempre foi a minha escolha, porque eu sempre achei mais fácil utilizá-lo do que utilizar mapa mental e essas coisas. Bom, mas aqui, voltando à nossa questão, galera, ele só quer saber a classificação das relações, se ela é unária ou se ela é binária. Claro que você pode chegar aqui e inferir a partir das relações, tá? Só que o ideal é você já ter isso guardado na sua cabeça, que você mata mais rápido a questão, sem sombra de dúvida. Então, projeção. Pessoal, projeção é uma relação unária. Ela se relaciona apenas com uma relação. Então, ó, project é unária. União. União é uma operação que é binária. Ela relaciona duas relações. E o select, o seleção, é unária também. Beleza? Então, aqui a nossa resposta é a letra D. Unária, binária, unária. Toda vez que vocês se depararem com essas questões que pegam classificação, se for uma classificação recorrente que cobram muito, guardem isso aí que vai mais rápido, vocês matam a questão mais rápido. Vamos fazer agora essa questão aqui, ó, da Petrobras de Infra de 2012, da Sesgran Rio. Considere o seguinte esquema: assiste, que é criança, canal de TV, programa, que é outra tabela, que tem canal de TV e desenho, gosta, que é o relacionamento entre criança e desenho. Então, gosta tem criança e desenho. A tabela assiste indica os canais de TV a que a criança assiste. A tabela programação indica os desenhos que são apresentados por cada canal de TV. A tabela gosta indica os desenhos dos quais a criança gosta. Qual é a consulta expressa em álgebra relacional que identifica quais as crianças que gostam dos desenhos P ou Q? Então, galera, o que ele está fazendo aqui nessa questão? Ele quer saber o seguinte: qual consulta mostra pra gente quais são as crianças que gostam dos desenhos P ou Q? Ou seja, ele quer saber o seguinte: quais são as criança que gosta dos desenhos P ou Q. Galera, isso daqui a gente pode abordar de diversas maneiras, tá? De diversas maneiras uma questão dessa. Você pode tentar entender o que ele quer da consulta e procurar a resposta. Você pode ir de letra em letra, tentando entender o que a letra está falando e vendo se ela está correta ou não. E assim por diante, tá? Primeira coisa, toda vez que você se deparar com uma questão dessa, ou seja, uma questão onde a gente tem diversas alternativas e cada alternativa é uma expressão em álgebra relacional. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: verificar se elas estão corretas. Correta no sentido da expressão estar correta, não no significado ainda, tá? Só na corretude da expressão em si. Vamos ver aqui a letra A, ó. A gente tem primeira operação, que é um projection, criança.
Então o projection faz o quê? Seleciona a coluna. Está selecionando a coluna criança. Então, aqui dentro, primeiro, criança é uma coluna mesmo. Ó, criança aqui, coluna. Beleza. Esse projection é em cima de uma relação. Vamos ver o que essa relação fala. Selection, que é o sigma. Sigma faz o que, galera? Seleção. Seleciona linhas. Então aqui embaixo a gente tem que ter uma comparação de atributo e valor. Vamos ver, ó. Desenho, que é um atributo, igual a P. P é um valor aqui, ó. Desenho P. Então, projection criança, sigma desenho. E aqui do lado gosta, ó. Que é a relação gosta. Por enquanto tudo correto aqui, ó. União. Pessoal, união. União, como a gente já viu, ela tem que ser com a quantidade de colunas igual. E, além disso, as colunas têm que ser compatíveis, tá? Então ele está pegando essa expressão toda aqui, fazendo união com outra expressão. Essa expressão toda aqui, no final, ela vai ter uma coluna criança. Projeção de criança, do selection, não sei o que, não sei o que. Então, essa união aqui, essa primeira relação, ela tem apenas uma coluna, criança. Essa segunda expressão aqui, teria que ter apenas uma coluna, criança. Vamos verificar aqui. Essa segunda relação, então, a gente tem aqui, ó, projection criança. Projection seleciona a coluna. Criança, como a gente já viu, é uma coluna. Então, ó, ele vai fazer uma operação aqui dentro e no final ele vai pegar a coluna criança. Beleza, então olha só. A primeira relação aqui, a primeira operação e a segunda operação, elas vão ter apenas uma coluna, que é a coluna criança. Então elas são compatíveis à união, tá? Então essa operação aqui está ok, ó. União tá ok. Vamos continuar, ó. Sigma, que é a seleção, pegando o que? Linha. Embaixo, desenho igual aqui. Perfeito também, ó. Desenho igual aqui. Desenho é atributo e que é um valor. E do lado aqui, a relação gosta. Então a letra A não tem nenhum erro com relação à expressão, tá? Talvez tenha algum erro com relação ao significado, que não é o que a gente está analisando agora. Vamos ver a letra B. Olha só. X recebe... Então, olha só, isso aqui, como eu já falei pra vocês, essa setinha aqui, ela é atribuição, tá? Às vezes eles botam com igual, às vezes eles botam com a setinha. Ele tá falando o quê? Ele tá falando que essa operação toda aqui, ele vai chamar de X, beleza? É só para simplificar a operação. Vamos ver aqui, ó. Primeira operação que ele tá falando. Selection, sigma. Sigma faz o que, pessoal? Seleciona linhas. Então, embaixo aqui, tem que ter uma comparação de atributo e valor. E aqui, olha, só tem o atributo criança. Então, aqui, ó, tá errado, tá errado. Não precisa analisar o resto, tá? Matou aqui, ó, já tá errado, não precisa analisar o resto. A letra B tá fora. Letra C. X recebe, tá? Atribuição, tá? Com a setinha. Criança, solto aqui, ó, um atributo solto. Galera, isso aqui não existe, isso aqui é maluquice, tá? Aqui, se fosse isso aqui, ele deveria ter o quê? Um projection aqui. Não tem. Tá errado isso aqui, tá? Tá errado, isso aqui não existe. Além disso, olha só, aqui tem mais um erro aqui, ó, interessante aqui dentro, ó. Aqui dentro ele faz o seguinte, ó. Sigma, que é o selection, tá pegando o quê? Linhas. Desenho igual P união Q. Isso aqui, galera, não existe também não. Se você quisesse fazer um OR aqui, você teria que fazer o seguinte, ó. Sigma, desenho igual a P, ou desenho igual a Q de gosta, que é a nossa relação, tá bom? Então, o ou aqui, ou o e, né, não tem problema nenhum, poderia utilizar aqui, concatenando aqui comparações. Mas isso aqui não existe, ó, P união Q, aqui não existe, deveria ser ou. E além disso, olha só, aqui em cima, o desenho deveria ser uma relação, né, e desenho a gente viu que é uma coluna.
essa C está totalmente errada também. Vamos ver a D. X recebe uma atribuição, né? Como a gente já viu, pode ser setinha ou igual. Selection, desenho, desenha uma coluna. O selection, ele faz o quê? Seleciona linhas. Então aqui embaixo deveria ser uma comparação. Aqui só tem uma coluna. Errado de novo. Ó, a letra D, errada também. Vamos ver a E. X recebe projection, criança. Beleza, ó, projection está selecionando colunas. A coluna é criança, criança é uma coluna. Beleza, vamos ver o resto. Selection gosta. Opa, errado, ó. O selection faz o quê? Seleciona linhas. Então aqui embaixo deveria ter uma comparação. Aqui, ó, ele botou, ele inverteu, ó. Ele botou a comparação no lugar da relação e a relação no lugar da comparação. Então aqui deveria ser desenho igual a P na parte de baixo e aqui deveria ter o gosta. Errado de novo. Então, galera, olha só. Olha que maneiro. Novamente, uma questão grande, uma questão complexa, com operações, expressões difíceis aí, ó, envolvendo um montão de coisa. E a gente matou ela vendo só as expressões, o que elas estão corretas ou não, sem nem olhar significado. Então a nossa resposta aqui é letra A. Mas vamos analisar aqui o significado dela só para a gente ter certeza que ela está correta, tá? Novamente, não vão ser todas as questões que a gente vai conseguir matar todas as alternativas. Mas, pô, você eliminou 2, 3, já está excelente, você já está pertinho da resposta. Vamos ver aqui. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando, ó, a relação gosta. Ele está fazendo o seguinte, ó, me dá as linhas da relação gosta que o desenho é igual a P. Ou seja, as crianças e os desenhos da tabela gosta que o desenho é igual a P. Vai pegar essa lista e vai fazer um projection de criança. Então ele está pegando o quê? A coluna criança da tabela gosta, que gosta do desenho P. Então ele está pegando o seguinte, ó, me dá a coluna criança e as linhas, todas as linhas que gosta do desenho P. Então nesse primeiro pedaço ele está pegando o quê? As crianças que gostam do desenho P. Aí ele faz uma união. E vamos ver o segundo pedaço aqui, ó. Aqui dentro, selection, desenho igual aqui, de gosta. Então ele está pegando todas as linhas da tabela gosta, cujo desenho é igual a Q. Ou seja, todas as crianças que gostam do desenho Q. E depois pega a coluna criança só e faz uma união. Isso daqui ele vai pegar como resultado o quê? Todas as crianças que gostam do desenho P ou que gostam do desenho Q. Beleza? A mesma expressão poderia ser feita da seguinte maneira, ó. Projection criança de selection desenho igual a P ou desenho igual a Q da relação gosta. Seria exatamente a mesma coisa, tá? A gente pode fazer diversas expressões para a mesma consulta e vai ter o mesmo resultado. Então a resposta aqui, galera, a letra A, tá? Bem tranquilinha essa questão. E o interessante, pessoal, olha só, a gente desenvolveu a questão de maneira inteligente, né? A gente pegou as alternativas e foi eliminando todas as alternativas que estavam com erro de sintaxe, tá? Então, a gente estava pegando todas elas que estavam com algum probleminha e eliminando. E a gente vai ver isso daí mais à frente, que é uma estratégia inteligente para a gente poupar tempo nesse tipo de questão. Vamos mais uma questão aqui da CES Gran Rio, processos de 2010 da Petrobras. Considere as instâncias de relações R1 e R2 apresentadas abaixo para responder as questões de números 1 e 2. O cabeçalho em cada uma dessas instâncias de relações apresenta o respectivo nome da coluna. No contexto da álgebra relacional, o resultado da divisão relacional de R1 por R2 é... Então, pessoal, olha só. Aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando R1 e dividindo por R2, tá? Então ele está pegando R1 dividido por R2. E ele está pegando qual é o resultado. Primeira coisa, galera. Você vai ter que ver o quê? Se elas são compatíveis para a divisão. Vamos ver.
Aqui a gente tem PNO e aqui a gente tem PNO. Essas colunas aqui estão iguais. Beleza, então elas são compatíveis para a divisão. E o nosso resultado teria que ter qual coluna? As colunas do dividendo que não são compartilhadas com o divisor. No caso aqui, ó, SNO. E aí, galera, olha só que interessante. Se você for olhar as alternativas, todas elas só tem PNO. E aí, galera, o que acontece aqui? Você está fazendo a sua prova e você se depara com isso. O que você faz? Cara, você relaxa, você confere para ver se você não fez nada de errado. No caso aqui, a gente não fez nada de errado. O nome correto dessa coluna deveria ser o quê? SNO. E aí você faz a questão, não tem jeito. Você finge que isso daqui é SNO. Durante a sua prova, você não deve se preocupar se vai ou não ser anulado alguma questão. Você tem que fazer a sua prova. Você tem que marcar uma letrinha aqui, não importa qual seja. Você tem que fazer o máximo possível para você descobrir qual é a resposta dessa questão. Claro que existem questões que estão mal feitas. E questões mal feitas podem ser anuladas. Ou não. Existem diversos exemplos de questões que deveriam ser anuladas e não foram. Então, cara, pegou uma questão dessa, a gente tem que tentar acertar. A gente identificou que tem um problema aqui? Identificou. A gente viu aqui que deveria ser SNO e não PNO aqui. Só que aí a gente vai relaxar, respirar fundo, guardar isso aí para no momento de recurso, se for necessário, a gente entrar. Mas a gente vai tentar acertar a questão. Vamos ver aqui quais são as linhas qual é o SNO que divide pelo PNO. Ou seja, quais são as instâncias de SNO que aparecem com 1 e 2. Vamos ver, ó. SNO1. O SNO1 tem 1 e 1, 2. Vamos ver, ó. 1, beleza. E 1, 2. Beleza. Então o SNO1 aparece com 1 e 2. Beleza, ó. 1 tá na nossa resposta já. Vamos ver os outros, hein? Vamos ver os outros. E notem, olha só que interessante. Aqui, ó. Tem 1, 3 e 1, 4. Não tem problema ter registros a mais. Não tem problema. O que importa é que ele tem que estar ligado, estar combinado a todas as instâncias de PNO no caso aqui. Beleza, então vamos fazer aqui, ó. 2 é o próximo aqui, ó. 2 tem que ter 2, 1 e tem que ter 2, 2. Tem 2, 1 e tem 2, 2. Então o 2 aparece para todos os PNOs. Então o 2 está na nossa resposta. Vamos continuar aqui, ó. 3 tem que aparecer 3, 1 e tem que aparecer 3, 2. Aqui só tem 3, 2, ó. Não tem 3, 1. Então 3 não aparece na nossa resposta. Vamos ver o 4 agora, hein? O 4. 4 tem que aparecer 4, 1 e 4, 2. Apareceu 4, 2 e não apareceu 4, 1. Então o 4 está fora também. Nosso resultado aqui deveria ser SNO, o nome da coluna, e as linhas 1 e 2. Resposta aqui, letra D. Galera, essa questão, por exemplo, não foi anulada, tá? Ela foi considerada que esse probleminha aí no nome da coluna, em vez dele botar SNO, botou PNO, não foi o suficiente para invalidar a questão. A banca considerou que isso daí não foi erro suficiente para invalidar a questão. Beleza? Então, por isso que eu falo para vocês, a gente não pode, durante a prova, ficar se prendendo com esse tipo de coisa, tá? Você, claro, se a questão não tem solução, não dá para resolver, não dá. Mas se você conseguir resolver, mesmo vendo algum probleminha, tente resolver. Se mesmo assim você errou, não tem problema. Aí depois você corre para um recurso na questão. Vamos fazer uma questãozinha agora aqui, ó, da CES Gran Rio, da Casa da Moeda, Administrador de Dados 2012. No âmbito do banco de dados, a álgebra relacional é uma linguagem de consulta procedural. As operações chamadas unárias de álgebra relacional são
Então, galera, ele quer saber quais são as relações unárias da álgebra relacional. Vamos ver aqui, ó. Projetar. Projetar ou projection, ela é unária. Selecionar. Selecionar é selection, é unária. Renomear, unária. Então, ó, a resposta provavelmente é a letra A. Vamos ver o resto. Renomear, unária. União, binária. Diferença, binária. Então aqui a gente tem algumas binárias, está fora. Produto cartesiano, binária. Divisão, binária. E atribuição, sei lá, unária, né? Deve ser unária. Atribuição eu nunca vi comparando se é unária ou binária, mas deve ser unária. Beleza? Então aqui não é porque tem binária aqui. Letra D, diferença de conjuntos, binária. Projetar, projection. Projection é unária. E atribuição? Atribuição é unária, né, galera? Com certeza. Ele vai pegar uma relação e atribuir a outra. Unária. Atribuição é unária. Então tá fora aqui porque tem diferença de conjuntos que é binária. É junção natural. Junção natural a gente vai ver mais à frente na nossa aula de hoje, mas é binária. Produto cartesiano, binário. Diferença de conjuntos, binário. Então, galera, aqui, ó, questão tranquilinha, letra A. Novamente, pessoal, toda vez que vocês fizerem alguma questão dessas, se estiver estudando e se deparar com classificação, e essa classificação for uma classificação que é cobrada nas provas, faz um esquema para você decorar isso, para você guardar isso, para você chegar na hora da prova e matar a questão direto. Você não precisar ficar pensando, tentando recordar qual é essa classificação. Decora e mata a questão de primeira, tá? E aí, novamente, vê qual é o melhor método para você. Se é Anki, se é mapa mental, se é revisão, se é caderninho, enfim, não importa. Ache uma maneira de decorar essas coisas. Mais uma questão aqui da Sesgran Rio, da Liquigás de Infraestrutura de 2012. Na álgebra relacional, o número de tuplas resultantes de uma operação de projeção sobre uma coluna R é sempre... Então, olha só, galera, com calma. O número de tuplas, número de linhas de uma operação de projeção. Projeção, galera, projeção, projection, é o pi. Projeção faz o quê? Seleciona colunas. Toda vez que a gente se deparar com pi, com projeção, a gente tem que se lembrar. Projeção faz o quê? Tira repetições. Então, galera, olha só. O número de linhas resultante de uma operação de projeção, ele vai ser sempre igual ou menor que o número de linhas da relação original. Por quê? Ele vai ser igual se não tiver repetição, e se tiver repetições, ele vai tirar essas repetições. Então, o número de linhas vai ficar menor, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é a resposta, ó. Letra A, igual ou menor que o número de tuplas da relação R. Perfeito, galera. É letra A, já matou a questão. As outras todas aqui falam maluquice, ó. Igual ao número de tuplas, não é igual necessariamente, porque se tiver repetições, ele vai tirar as repetições. Maior que o número de tuplas, não. Metade, não. E o dobro também não, tá, galera? Então, pessoal, tranquilinho, matou a questão tranquilamente com a teoria, tá?